Bom dia, alunos! Sejam muito bem-vindos ao canal da Astra Educa. Hoje vamos continuar nossa preparação para o concurso da Caixa Econômica Federal 2026. E o tema da nossa aula é Compreensão e Interpretação de Textos, um dos assuntos mais cobrados na parte de língua portuguesa de qualquer concurso público. Esse conteúdo é essencial porque, em uma prova de múltipla escolha, muitas vezes o que diferencia quem acerta de quem erra é justamente a capacidade de entender o texto com profundidade. Então, hoje vamos explorar o que realmente significa compreender e interpretar um texto, quais estratégias você deve usar na hora da prova e como evitar as armadilhas mais comuns que a banca prepara. Primeiro, é importante entender a diferença entre compreensão e interpretação. Esses dois conceitos estão ligados, mas não são iguais. Compreender um texto é captar a mensagem literal, ou seja, aquilo que está dito de forma explícita. É perceber as informações que o autor apresentou claramente, sem precisar fazer deduções. Por exemplo, se o texto afirma: a Caixa lançou um novo programa de incentivo habitacional em 2025. Compreender é saber que houve o lançamento desse programa em 2025. Já interpretar é ir além do que está escrito. Interpretar exige que você perceba o sentido implícito, as intenções do autor, os sentimentos, as críticas e as relações entre as ideias. No mesmo exemplo, interpretar pode significar perceber que a criação do programa é uma ação voltada para estimular o setor da construção civil ou ampliar o acesso à moradia. Ou seja, interpretação envolve análise, inferência e leitura crítica. Na prática, as questões de compreensão pedem que você reconheça informações diretas. As de interpretação pedem que você pense sobre o que está nas entrelinhas. Por isso, nas provas da Caixa, você precisa dominar os dois tipos de leitura, a leitura literal e a leitura inferencial. Agora vamos falar sobre estratégias de leitura. Muitos candidatos erram não por falta de conhecimento, mas por falta de método. A primeira dica é ler com atenção e sem pressa. Comece sempre observando o título, porque ele quase sempre indica o tema central ou o ponto de vista do texto. Depois, faça uma primeira leitura global, para entender o assunto geral. Na segunda leitura, vá com calma, observando os detalhes, as opiniões, os conectivos e as relações entre as ideias. Outra estratégia é identificar a estrutura do texto. Os textos podem ser narrativos, descritivos, dissertativos ou injuntivos, e cada tipo tem um propósito comunicativo diferente. Nos textos narrativos há uma história, personagens, tempo e espaço definidos. Nos textos descritivos, o autor retrata características, ambientes ou pessoas. Nos textos dissertativos, ele expõe ideias, argumentos e opiniões. E nos textos injuntivos, há uma orientação ou instrução, como em manuais ou propagandas. Reconhecer o tipo de texto ajuda você a prever o tipo de pergunta que pode aparecer na prova. Outro ponto importante é prestar atenção nos elementos de coesão e coerência. A coesão é a ligação entre as partes do texto, feita por meio de conectivos, pronomes e conjunções. A coerência é o sentido lógico entre as ideias. Um texto pode ter frases bem escritas, mas se as ideias não fizerem sentido entre si, ele será incoerente. Na prova, muitas perguntas exigem que você perceba esses elementos, principalmente quando a banca pede para identificar a relação entre duas orações, como causa, consequência, oposição, explicação ou conclusão. Outro aspecto muito cobrado é o tema e a ideia central. O tema é o assunto geral tratado no texto, enquanto a ideia central é o ponto de vista que o autor defende sobre esse tema. Por exemplo, o tema pode ser educação financeira, e a ideia central pode ser a importância de ensinar finanças pessoais desde a infância. Treine sempre para identificar a ideia central. Ela costuma aparecer no início ou no fim do texto, mas nem sempre de forma direta. Agora vamos falar das inferências, que são uma das maiores dificuldades dos candidatos. Fazer uma inferência é tirar uma conclusão lógica a partir das informações do texto. A banca adora testar isso colocando alternativas com informações parecidas com o que está escrito, mas que mudam uma palavra ou exageram o sentido.
Por isso, cuidado com respostas que ampliam ou distorcem a mensagem original. Na dúvida, volte ao texto e confirme se a sua interpretação tem base no que realmente está escrito. Outro ponto relevante é reconhecer o ponto de vista do autor. Todo texto tem uma intenção comunicativa: informar, convencer, emocionar, criticar ou instruir. Quando o autor expressa uma opinião, ele está tentando influenciar o leitor. A prova pode perguntar qual é a intenção do texto, qual é o tom predominante, ou se o texto é opinativo, informativo ou publicitário. Para responder corretamente, você precisa identificar palavras que revelem juízo de valor, emoção ou posicionamento. Também é importante saber que as bancas gostam de usar figuras de linguagem como metáfora, ironia, eufemismo e hipérbole, justamente para testar se o candidato consegue entender o sentido conotativo das palavras. Por exemplo, se o texto diz: "O gerente era um leão diante dos desafios", o sentido não é literal. O autor quer dizer que o gerente era corajoso e determinado. Portanto, a interpretação envolve também compreender os recursos expressivos da linguagem. Nas provas da Caixa, os textos costumam ser retirados de jornais, revistas, sites institucionais e até documentos oficiais. Por isso, é fundamental que você esteja acostumado a lidar com diferentes tipos de linguagem: formal, técnica e jornalística. E lembre-se, as perguntas nem sempre pedem conhecimento gramatical direto, mas avaliam se você entendeu as relações de sentido e de estrutura. Para treinar, leia todos os dias. Pegue textos variados e se pergunte: qual é o tema? Qual é a ideia principal? A opinião? Qual o tom do texto? A ironia, crítica ou proposta? E sempre tente reescrever o texto com suas próprias palavras. Isso ajuda a fixar a compreensão. Então, é isso, pessoal! No próximo vídeo, continuaremos com os conteúdos de língua portuguesa, avançando para os próximos tópicos do edital da Caixa Econômica Federal 2026. Aqui na Astra Educa, o foco é clareza, objetividade e resultado. Continue firme nos estudos e lembre-se, dominar a interpretação de textos é dominar a base de toda a prova. Até a próxima aula e bons estudos!